O Avaí vai até Londrina, né, onde em 2016 foi muito feliz, para buscar a reabilitação do Campeonato Brasileiro. O que já foi passado desse time do Londrina, o que é preciso ter atenção e o que o Avaí precisa melhorar se quiser voltar a vencer no campeonato? Na verdade, temos boas lembranças, né, da nossa última passagem aí por Londrina, mas passou outras circunstâncias, nós temos que retomar nosso caminho de vitória, pontuar, que é o mais importante, né? Já visto aí que o campeonato está bem acirrado, bem disputado, até um equilíbrio que na minha opinião até surpreende um pouco, mas nós temos que buscar pontuar para poder manter o grupo ali no pelotão da frente. E o que precisa melhorar, Avaí? Atenção, né? Não é tirando os méritos de nenhuma outra equipe, nenhuma derrota que nós tivemos, mas todos os jogos que nós perdemos foram por erros nossos. Até hoje eu não vi um jogo que a equipe adversária envolveu a gente, que por circunstâncias nossas. Então nós temos que melhorar a nossa atenção desde o início até o fim de cada partida, para as oportunidades que tiver para fazer conseguir concluir, e as oportunidades adversárias a gente não deixar que eles concluam. A gente viu nas duas últimas partidas o Avaí com maior posse de bola, tanto contra o Oeste quanto o Goiás, e o time está perdendo. O que está havendo nesse problema? O Marquinhos chegou a falar ontem aqui sobre a questão de um pouquinho de nervosismo, um pouquinho de ansiedade. Você compactou com isso também? Posse de bola não ganha jogo. Isso é um fato que é discutido aí no mundo todo, né? O que ganha jogo é efetividade, né? Então nós temos tido posse de bola sim, claro que com mais posse você fica mais próximo da vitória, mas não garante o resultado. Então, como eu falei, nós temos que ter atenção tanto para não sofrer gols de maneira de bobeira, vamos dizer assim, e tanto quando tiver as oportunidades claras tentar concluir, né? Coisa que estava acontecendo, que de umas rodadas para cá deixou de acontecer, mas não vejo nenhum espanto, não vejo nenhuma situação assim que de crise, como o pessoal gosta de usar o termo, porque nós estamos jogando, acredito que nós estamos tendo um volume de jogo bom, então isso é o que me deixa mais tranquilo. Ô Betão, o Avaí fez 38 jogos até agora, né, nessa temporada de 2018, e você participou de 35. Desses 3 que você ficou fora, 2 apenas por suspensão, que para zagueiro até é o número que chama a atenção, né? Uma lá no estadual e uma agora também essa do Campeonato Brasileiro. E a outra você foi poupado num jogo contra o Tubarão. Curiosamente, nesses 3 jogos que você ficou fora, o Avaí acabou perdendo. Como é que você vê isso? Não sabia desses dados, né, desses números. Acho que é coincidência, vou levar para esse lado, coincidência, porque também já teve jogos que eu joguei e perdeu, então não vejo méritos assim voltados para mim. E a questão de não tomar tantos cartões assim, isso é uma coisa que eu já vinha observando já tem um tempo já. Eu não sou jogador assim que comento muitas faltas, e muitos desses cartões que eu tenho tomado às vezes é por reclamação, né, nem por falta cometida. Mas a gente vai adquirindo a experiência, a gente vai conhecendo os atalhos do campo, onde evitar aquele bote de chegar atrasado, só quando não tem como mesmo. Mas eu fico feliz por essa marca que para mim é um número bem significativo. Bom, depois de um tempo você e o Alemão ficaram suspensos, né? Você na rodada anterior e o Alemão agora. Mas já há algum tempo, algumas rodadas que vocês estavam pendurados e tendo que jogar com aquela responsabilidade, talvez, de não sofrer o terceiro cartão amarelo, ou se acontecesse, sabendo que iam ficar de fora do próximo jogo. No último jogo, Marquinhos Silva fez a estreia no teu lugar. Nesse próximo jogo, ele pode fazer o seu segundo jogo consecutivo como titular na vaga do Alemão. Mas ontem, pelo que a gente observou, um treino rápido ali que o Geninho fez de posicionamento técnico, um trabalho técnico até de posicionamento, a gente viu que só 2 zagueiros foram usados e o Marquinhos Silva trabalhando em outro time. O que muda para ti, especificamente, atuar com 2 zagueiros em relação ao que vinha sendo apresentado com 3? Então, não é uma coisa que foi definida, porque antes foi um treino alemão, então tive que equilibrar as equipes ali. Não sei, não posso te afirmar que vamos atuar com 2 ou com 3, né? Talvez hoje tenha um trabalho que possa definir isso, mas não muda nada, não tem muita diferença, a não ser o sistema tático em si, né? Com 2 zagueiros a gente já atua muito tempo assim, com 3 zagueiros, no meu ponto de vista, o trabalho está sendo bem feito, né? Apesar do momento do campeonato, mas o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que nós podemos ser equilibrados tanto das 2 maneiras de atuar, tanto como uma linha de 4 ou como 3 zagueiros. Mas você está vendo essa Série B bastante equilibrada, principalmente naquele pelotão ali dos 6 primeiros colocados.
Então, é o que eu estava falando para você, para mim é surpresa, realmente, né? Teve outras pessoas que falaram não, que ia ser equilibrado desde o início, eu não achava que quase virando o turno até se não me engano, o Sampaio Corrêa, que é o primeiro fora da zona. Eles estão acho que com 15 pontos, se eu não me engano, com 2 jogos a menos. Então de repente se ele ganha 2, eles já estão lá em cima brigando no G4, né? Mas é atenção, é aquela coisa de você pontuar. Muitas vezes alguém reclama de um empate que você tem em casa, um empate que você tem fora, mas esse 1 ponto já poderia colocar, né, muitos times à frente que estão embaixo. Então eu acho que essa batalha aí vai ser dura até o último quarto, último terço ali do campeonato. Então por isso que requer bastante atenção de todos. Ô Betão, Marquinhos, quando atuou no seu lugar, ainda acabou fazendo aquela função que você vinha atuando, que era a sobra. Agora você volta para o time com o alemão fora. Até perguntei isso para o Marquinhos Silva na semana. Quem é que faz a sobra ali? Você ou o próprio Marquinhos? Ele diz como tanto ele como você são jogadores experientes, dá para revezar essa função. Mas o que já foi conversado, se é que já foi tocado nesse assunto? Não foi tocado no assunto, como foi falado aqui, né? Não sabemos se vai jogar com uma linha de 4 ou com 3 zagueiros. Mas por característica, se for jogar com 3 zagueiros, acho que é mais claro que eu vá para o lado direito, né? Até pela estatura, por velocidade, tal, alguma coisa do tipo. Mas não definiu ainda, mas vamos deixar que se o Geninho decidir colocar ele ou eu, ou não colocar nenhum dos dois, botar 2 zagueiros ou o Ayrton. Então a gente está bem aberto para qualquer situação que venha acontecer. Agora, se for por 3 zagueiros, se a definição for essa, a sua opção é melhor jogar ali aberto pela direita e deixar o Marquinhos na sobra? Eu acho que não é a minha opção, mas a opção acho que melhor para o grupo seria essa. Eu acredito que, pelo estilo de jogo, por característica individual, acho que seria eu melhor na direita e o Marquinhos na sobra. O Betão, não foi o primeiro jogo, esse último, que o Avaí talvez tenha mais volume de jogo do que o adversário, tenha criado mais, mas não tinha concluído em gol da forma que vocês queriam. Para vocês que jogam ali atrás, às vezes sobem na área também, mas às vezes olhando ali de trás, observam o Avaí tocando a bola, chegando, mas o chute não sendo concluído em gol como era para acontecer. Dá uma certa agonia pela ansiedade, talvez, de reverter essas chances em gol? Não? Durante o jogo pode ser que sim, né? Porque você vê a bola passando ali na frente, a bola não entra, lances perigosos, o goleiro defendendo, mas se você for analisar friamente pós-jogo, eu acho que isso acaba, no meu ponto de vista, acaba dando uma certa tranquilidade, porque uma coisa é você estar jogando e estar criando as oportunidades, é uma coisa, você está jogando, não está criando e está perdendo, aí é pior, né? Então isso dá uma certa tranquilidade no sentido de que se nós continuarmos criando, no momento a bola vai entrar, no momento a bola vai acabar indo para o nosso lado, né? Mas agora quando você quando você não cria, pelo contrário, quando você não cria e o time está perdendo, aí é uma situação para você ficar mais preocupado. O Betão, sobre a questão do 3-5-2 que o Geninho vem jogando de um certo tempo, desde quando chegou aqui, o time se adaptou muito bem, falasse como é que vai se adaptar a esse esquema. E essa possibilidade de voltar a jogar no 4-4-2, se existir, se eu te perguntar, vai ser fácil desligar essa chave e ligar essa chave de novo? Sim, do início da partida sim. Às vezes o que acontece, muitas vezes, durante o jogo, quando muda do 3-5-2 para o 4-4-2, de repente os zagueiros que deveriam fechar mais, acaba no calor do jogo, não prestando atenção, acaba ficando mais aberto e tal, mas quando vai do início da partida, acho que é bem natural. Ô Betão, a Copa do Mundo está chegando no final, né? E por tudo que você conseguiu acompanhar na competição, você já vê, por exemplo, nos times que estão jogando, por exemplo, a Série B, já algum reflexo no futebol brasileiro, com tudo que aconteceu na Copa, os treinadores já tentando trazer alguma coisa do Mundial para cá? Eu achei uma coisa muito interessante que aconteceu, eu fiquei de fora, né? Então comecei a analisar bem esse jogo contra o Goiás. Eu estava da arquibancada e no primeiro minuto, até conversei com os meninos que estavam do meu lado, a equipe do Goiás fez uma linha de 6 para marcar e sem um atacante de referência, né? Na verdade, colocaram uma linha de 6, se eu não me engano tinha o G2 que não, na frente, que não é um atacante de área, tinha o Cajá, que não é atacante de área, tinha um menino aberto, que é um velocista, que não é de área, e o camisa 9 do outro lado. Então isso me chamou a atenção, eu não lembro de ter visto uma equipe jogando no Campeonato Brasileiro com uma linha de 6, para depois tentar sair jogar. E na Copa a gente viu alguns jogos assim, né? Se não me engano, a equipe da Coreia, o Panamá, acho que fez isso daí também. Então não sei se é reflexo da Copa ou não, mas tem muita tendência que a gente viu na Copa do Mundo, que a gente já via os treinadores aplicando aqui, né? Todo mundo baixando para marcar, no próprio Brasil mesmo, você vê o Gabriel voltando para defender pelo meio, para os pontas jogarem. Então é como se fosse
A Copa do Mundo é como se fosse a Fashion Week, né? A tendência. O pessoal vê lá e vai aplicar depois aqui. Então, já vejo muito reflexo assim. Betão, você sempre foi um defensor do auxílio para a arbitragem, né? E o VAR, né, o árbitro de vídeo nessa Copa, está sendo usado de uma forma bastante expressiva. Talvez em alguns jogos tenha complicado um pouquinho, tenha ficado um pouco confuso. Como que você tem visto a atuação do VAR e como que você projeta talvez uma implantação desse árbitro de vídeo aqui no Brasil? E te pergunto, além disso, nos jogos do Brasil que você assistiu, algum lance talvez poderia ter sido utilizado, o árbitro de vídeo não foi? É uma questão assim que gera muita polêmica, muita discussão, vai do ponto de vista de cada um, vai do interesse de cada um também. E de repente o torcedor quer ver o jogo correr, não quer ficar vendo parar, mas o jogador que está sendo prejudicado prefere que pare, mas eu que está sendo ajudado, né? Então é muita discussão que de repente a gente vai ficar falando e não vai chegar numa conclusão. Porém, eu acredito que, como foi uma experiência, né, então ia gerar essa controvérsia realmente. Eu acho que precisa aprimorar, de repente, muitas vezes, uma situação ou outra. Por exemplo, mesmo com o árbitro de vídeo, se existe a interpretação. De repente, no lance do Miranda, sim, empurra, acontece na área, no jogo do Brasil, acontece, mas ali para mim fica nítido que foi uma falta. Daí teve outros jogos que teve lances iguais, que voltou, que não deu falta. Então teve o árbitro de vídeo e também teve a atuação da interpretação, né? Então é uma coisa que acho que deve ser revista aí. E teve lances também que teve um jogador que foi expulso, daí depois marcou pênalti, depois não valeu o pênalti, depois foi falta. É uma situação que é difícil de ter uma opinião realmente formada, mas eu ainda sou a favor que tenha algum auxílio dessa maneira. Fechou. Valeu, gente.